Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém. Vamos ter mais um momento de oração. Feche os seus olhos. Vamos pedir mais uma vez a direção de Deus para compreendermos e termos a sua palavra aplicada nas nossas vidas. Pai de graça, Pai de misericórdia, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que mais uma vez nós te pedimos, ilumina, ó Pai, a nossa compreensão, ilumina, ó Pai, o nosso entendimento, o nosso coração, para que possamos, ó Pai, não só compreender, ó Pai, a Tua palavra, mas que possamos, ó Pai, colocar em prática no nosso dia a dia. Transforma-nos, ó Pai, mais um pouco hoje, que a nossa vida, ó Pai, seja edificada, transformada, convertida ao Senhor, à Tua vontade, e livra-nos, ó Pai, de tudo aquilo que possa nos atrapalhar de prestarmos atenção à Tua palavra. Fala aos nossos corações, que possamos sair daqui, ó Pai, mais dispostos, mais lapidados, ó Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo. Fala conosco. No nome de Jesus, amém. Amém. Um aviso que eu não dei, as crianças vão sair com o Lucas. As crianças, então, até 10 anos, ou se tiver 11 também, eu acho que dá para ir, vão sair com o Lucas, tá? Para o culto infantil. Meus irmãos, à luz desse texto que nós lemos, esse prólogo, né? Esse texto introdutório no livro de Hebreus, gostaria de antes lembrar de algumas coisas. Não sei se alguns irmãos já notaram, se todos já notaram. Eu, por gostar, né, de história e teologia, talvez eu note um pouco mais, mas eu acho que é um fenômeno que dá para a gente buscar na nossa memória e na nossa observação. Algumas igrejas hoje, elas têm manifestado um fenômeno, no mínimo, curioso, né? Não sei se os irmãos já notaram aí. Algumas igrejas hoje, aqui em São Paulo ou em qualquer lugar aqui do Brasil, elas têm uma tendência, e eu não vou falar de nome de nenhuma igreja, mas a gente já consegue observar uma certa busca por uma volta a coisas do Antigo Testamento. Não sei se alguém consegue puxar pela memória, né? Eu não sei se alguém sabe que tem um tal de templo de Salomão, enfim. Mas é mais do que isso, né? Por exemplo, algumas igrejas já começam a incitar, a estimular os irmãos a, por exemplo, guardar festas religiosas dos judeus, a, por exemplo, ler o Torá. Todo cristão agora tem que ler a Torá, né? Não estou falando, é claro, daquilo que coincide com o que está na Bíblia. Estou falando de algo além. Por exemplo, guardar o sábado. Na opinião dessas pessoas, o domingo é uma invenção católico-romana, e aí você deve agora, para ser um cristão de verdade, né, um cristão firme mesmo, você tem que voltar a guardar o sábado. Usar o kippá, né, aquele bonezinho dos judeus, bonezinho entre aspas. Se você quer ser um cristão, você agora, além de ter alguns adereços aqui, além de ter a bandeira do Brasil, que é um detalhe ou não, você tem que ter a bandeira de Israel na igreja, né, estampada em algum lugar. A igreja também deve ter um candelabro, né, a igreja tem que ter um candelabro, réplicas da Arca da Aliança no interior do templo. Na liturgia, além dos instrumentos que nós temos aqui, nós temos que tocar o shofar, né, que era o instrumento que tocava naquela época. E, enfim, tudo isso é feito na esperança de que, ao ter tudo isso no culto, você vai ter uma unção diferente, né? Vai ter um poder diferente a sua igreja, aí sim, com todos esses elementos, com todos esses simbolismos, aí sim você vai ser um cristão, né? Enfim, né, isso existe e eu creio que cada vez mais tem aumentado.
Entre outras coisas, esse tipo de comportamento, ele demonstra que a suficiência de Cristo, ela não é tão suficiente assim, né? Esse comportamento, quando a gente começa a analisar, quando a gente começa a entrevistar as pessoas, conversar com as pessoas, ou então ler alguma entrevista onde essas pessoas explicam por que elas fazem isso e por que eles estão gostando ou estão se esforçando para colocar de novo dentro das igrejas esses elementos, entre outras coisas, as pessoas, para elas, Cristo não é suficiente. A revelação plena em Cristo não é tão suficiente assim, e aí eu tenho que colocar esses outros elementos para que a minha fé seja reaquecida, reformada de alguma forma, seja fortificada. Isso não é novidade, isso não é um fenômeno só do século XXI, em grandes igrejas, né? Em igrejas de São Paulo ou fora de São Paulo. Isso, o apóstolo Paulo já lidou com isso na epístola aos Gálatas, os famosos judaizantes, né? Todos os elementos que estavam no Antigo Testamento, eles eram elementos importantes, mas que tinham prazo de validade, porque todos eles apontavam para uma revelação perfeita, completa, que não iria mais ser completada em Cristo. Uma vez que Cristo veio, todos aqueles elementos para os quais Cristo apontava, eles não é que perdem a sua validade, mas eles não têm mais razão de ser, porque todos esses elementos que eu coloquei aqui, e que de alguma forma estão na Bíblia, eles apontam para Cristo. Eles estão falando assim, eu estou aqui, mas vai vir aí o mais importante, um perfeito e completo. Quando ele vier, todas essas questões ficam agora, elas já cumpriram o seu papel, que é de apontar para o maior Cristo Jesus. Paulo já lidou com isso. E os irmãos que já leram, né, a epístola aos Hebreus, sabem que o autor aos Hebreus também lidou com isso daqui, né? E antes de entrar no nosso ensino especificamente, como nós estamos no início ali do livro de Hebreus, eu quero dar uma introdução bem rápida do contexto, só para a gente entender o texto que nós lemos, que são 4 versículos só. Essa carta foi escrita mais ou menos no ano 65 depois de Cristo. 65 depois de Cristo. E eu não quero só citar esse número 65 depois de Cristo como sendo só uma curiosidade. Eu quero lembrar que se ela foi escrita mais ou menos nesse contexto, 65 depois de Cristo, havia mais ou menos então uns 35 anos que Cristo tinha sido morto, né, e posteriormente ressuscitou, e depois ascendeu aos céus, mais ou menos 35 anos. Ou seja, pessoas da primeira e da segunda geração do cristianismo, elas provavelmente estavam vivas nesse contexto onde foi escrita a carta aos Hebreus. A religião judaica, ela continuava a mesma, né? A gente está então naquele contexto do Império Romano, existiam os romanos, existiam os judeus, os que seguiam a religião judaica, e a religião judaica permaneceu exatamente a mesma, mas com um diferencial, não na religião em si. Muitos judeus haviam se convertido ao cristianismo, e é para esses judeus que Hebreus é escrito. Aí daí o nome, né? Hebreus, carta aos Hebreus. Então a religião judaica continua seguindo até hoje, né? Tem os seus parâmetros doutrinários, mas muitos judeus haviam se convertido ao cristianismo, e essa carta de Hebreus é escrita a essas pessoas que tinham vindo do judaísmo e agora convertidas ao Senhor Jesus Cristo. Quem é o autor da carta? A gente já sabe que nós não sabemos, né? Pode ter sido Paulo, pode ter sido Áquila, pode ter sido Apolo, Barnabé, Lucas, Filipe, ou então Clemente de Roma, né? Então existe essas divergências aí, mas nós não sabemos exatamente quem escreveu a carta aos Hebreus, enfim. Mas o que a gente pode saber? O que a gente pode saber? É que com certeza foi escrita ou por um apóstolo, ou então por alguém supervisionado por um apóstolo. E embora hoje aqui no dia 12 de agosto, 12 de junho, não sei porque eu estou com agosto na cabeça, mas aqui 12 de junho de 2016, a gente tem essa dúvida sobre quem escreveu. As pessoas na época não tinham tanta dúvida assim, pelo menos para aceitar que Hebreus é palavra de Deus. Tanto é que entrou no cânon, então não se tinha dúvida a respeito disso, e também não deve provocar nenhuma dúvida em nós. É palavra de Deus inerrante, assim como qualquer outro livro que está na Bíblia. Qual é o propósito? Propósito de Hebreus:
animar a fé daquele povo. Fortalecer a fé daquele povo. E se é para fortalecer, é porque de alguma forma a fé daquele povo estava de alguma forma entrando em declínio. E esse declínio era caracterizado pelo quê? Muitas pessoas vieram do judaísmo, foram convertidas a Jesus Cristo, agora elas estavam na igreja cristã. Só que agora, o contexto ali do imperador é Nero, perseguindo pessoas, decapitando cristãos, e aquelas pessoas que eram do judaísmo, os hebreus que haviam se convertido ao cristianismo, eles estavam de alguma forma sendo tentados a pensar mais ou menos assim. Se eu fosse judeu, a minha religião é muito bem aceita pelo Império Romano. Agora eu sou cristão, eu não sou bem aceito pelo Império Romano. Será que não é hora de voltar? Será que não é hora de... Estou vendo meus irmãos aqui sendo mortos, degolados. Eu não estou vendo aquele frescor de fé que muitos anunciavam. Será que não é hora de voltar para o judaísmo? E aí Deus, na sua soberania, Ele escolhe alguém, que nós não sabemos exatamente quem foi, mas foi um apóstolo, ou alguém muito ligado a um apóstolo, supervisionado por um apóstolo. Ele escolhe alguém para escrever essa carta e enviá-la aos hebreus. Então existia naquela igreja um desânimo com Jesus Cristo, um desânimo com a igreja. Não porque Cristo errou, claro que não, mas aqueles momentos que todos nós podemos passar, infelizmente passamos. A gente está na igreja, mas não vê tanto sentido assim. Mas a gente quer continuar na igreja e não vê muita força na suficiência de Cristo, mas quer continuar na igreja. Então eu começo a colocar outras coisas junto com Cristo. A minha fé então, nesse sistema aqui, errado, é Cristo mais outras coisas. E eles queriam voltar novamente ao judaísmo. E é nesse contexto, esse início que eu queria colocar, termina aqui. Esse contexto todo é só para a gente entender por que essa carta foi escrita. Ela foi escrita para uma igreja fundamentalmente formada por judeus que haviam sido convertidos ao cristianismo, mas que estavam com saudades do judaísmo. Eu não sei se tem algum judeu aqui, e eu não consigo experimentar todo o colorido, todo o sabor disso daqui, porque eu não consigo sentir saudade de algo que eu nunca experimentei. Mas a religião judaica tem alguns elementos que são materiais, você vê um pouco algumas coisas, e no cristianismo, o Deus cristão é invisível. E o Deus visível é Jesus Cristo que morreu numa cruz. Para alguns isso é fracasso. Então, embora eu não tenha saudades do judaísmo, porque eu nunca fui judeu e nunca vou ser, mas tenta imaginar aquelas pessoas. Você foi criado numa religião que é um pouco mais material em alguns aspectos. Em alguns aspectos, não todos. E aí eles começam a ter saudade disso. E aí é nesse contexto que essa carta é escrita. Deixa sua Bíblia aberta, por favor. Nós vamos versículo por versículo entender o que o autor aos Hebreus, o que Deus, pela instrumentalidade do autor aos Hebreus, ele usa nesses primeiros 4 versículos para animar, para reavivar a fé dessas pessoas. E tenho certeza que a nossa fé pode ser reavivada e reanimada com as verdades ensinadas nesses primeiros 4 versículos aqui. Primeiro versículo, vamos todos ler juntos, por favor? Vamos lá? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Primeiro texto que nós lemos aqui, com o reverendo Wagner, lá no início, lá em Gênesis, quem toma a iniciativa de falar, verbalização, não é o homem, é Deus. Pela distância que existe entre Deus e o homem, e não só distância em termos existenciais, Deus é eterno e nós somos de alguma forma, nós tivemos um começo. O ser humano também é eterno, mas ele teve o começo e não vai ter fim. Deus é sempre eterno, não teve nem início, nem começo, nem fim. Mas pela distância que existe entre Deus e o homem, e pelo elemento pecado,
que deixa essa distância não só em termos existenciais, mas não tem como um Deus santo ter comunhão com um homem pecador. Se não fosse Deus tomar a iniciativa de falar, nós nunca conheceríamos a Deus. Mas Deus fala, Deus se revela. E é Deus que teve a iniciativa de falar com o ser humano, de se revelar. Se não fosse Deus se revelar, não existiria nenhuma possibilidade de nós conhecermos a Deus. Mas aqui o autor, de alguma forma, ele remete ao texto lá do Antigo Testamento e começa dizendo: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. E ele falou no Antigo Testamento de diversas formas. Eu quero lembrar de maneira bem rápida algumas aqui. Primeiro, Deus fala conosco até hoje na natureza, que nós chamamos em teologia de revelação natural, né, ou revelação geral. Ele fala conosco também na consciência do homem. Calvino chamava essa revelação que Deus faz na nossa consciência, de um termo latino, é sensus divinitatis. Todo homem, inclusive o ateu mais ferrenho que existe, ele tem o senso do divino. Ele só não direciona para Deus, mas ele tem o senso do divino. Inclusive o apego que ele faz a qualquer coisa que não seja Deus, já mostra esse senso do divino. Todos nós buscamos nos apegar a algo, na crença de que no apego a esse algo vai dar significado à minha vida. Isso prova que nós fomos, entre outras coisas, criados à imagem e semelhança de Deus. Deus se revela na natureza, céus proclamam a glória de Deus, firmamento anuncia as obras das suas mãos, Deus se revela na sua consciência. Terceiro, Deus se revela de modo intencional, proposicional, ou seja, de modo que você consegue conhecer a verdade dele de modo específico nas Escrituras, terceira revelação de Deus. E a revelação plena, perfeita, não que os outros sejam imperfeitos, mas a revelação plena, inequívoca, é na pessoa do seu Filho, no Verbo, aquele em quem ele fala de modo completo. E essa revelação de Cristo não precisa de nenhum tipo de complemento. As duas primeiras precisam, as duas últimas não precisam. Como assim duas primeiras, duas últimas? A revelação na natureza precisa de um complemento. Porque eu contemplando a natureza, eu não sei que eu sou um pecador. Contemplando a natureza, eu não sei quem é Jesus Cristo. Então ela é geral, e todos têm acesso a ela, mas ela ainda é incompleta. Ela aponta para algo mais completo. A revelação na consciência também, ela necessita de algo mais completo do que ela. Então as duas primeiras são incompletas. Incompleta no sentido de que elas são imperfeitas, mas de que o papel dela não é completo. Agora as duas últimas, a revelação na sua palavra, perfeita, completa e não passível de nenhum tipo de complemento. Por isso ela é completa. E a revelação no seu Filho, totalmente completa e perfeita. Agora, no Antigo Testamento especificamente, Deus também se revelou, por exemplo, em termos de voz audível. Você lendo os relatos, né, ali dos livros do Antigo Testamento, você vê Deus em alguns momentos falando. Eu não sei como é que é a voz de Deus, e pela Bíblia você não sabe qual é o tom de voz de Deus, mas Deus se revelou em voz audível para algumas pessoas. Deus se revelou também em visões. Deus também se revelou em visões, e Deus também se revelou através especificamente de profetas que registraram a sua vontade. Depois nós especificamos esses profetas em dois grupos: os profetas maiores, os profetas menores, homens escolhidos por Deus em contextos específicos para fazer com que o povo que havia saído da vontade de Deus retornasse ao caminho de Deus. E aí eles profetizavam. E aí profetizar aí não tem necessariamente a falar do futuro, mas em pregar a palavra que reconduzia o povo à vontade de Deus. Normalmente é dito que no Antigo Testamento, e aqui é um conceito muito precioso para a gente entender esse texto, a revelação de Deus, ela é progressiva. E esse progresso, ele vai até atingir o seu ápice, que é na pessoa de Cristo. Então a revelação que por exemplo, a revelação que nós temos nas cartas paulinas, ela é mais completa do que a revelação que nós temos no Pentateuco. Tranquilamente, dá para a gente afirmar isso. Ela começa em Gênesis e Deus vai progressivamente se revelando, até chegar no ápice da revelação,
que é a pessoa de Jesus Cristo. E aí o detalhe, parece que tudo que eu falei aqui agora é só informação histórica e que não tem nenhum tipo de aplicabilidade. Vamos primeiro ver a aplicabilidade para aquelas pessoas e para nós agora. Se eu sou um cristão, gentio ou hebreu, convertido por Jesus Cristo, e começo na minha vida a manifestar uma saudade da vida minha pregressa, ou então da época que eu era um judeu, eu estou achando que aquilo que Deus revelou lá no início, que estava no começo, é melhor do que o ápice que Ele revelou em Jesus Cristo. Melhorando um pouco mais a explicação, aqueles judeus que tinham agora, depois de conhecido Jesus Cristo, saudades do judaísmo, é como se eles falassem mais ou menos assim: eu prefiro o incompleto do que o completo. Eu prefiro aquela revelação que estava lá no início, ainda formada por simbolismos que apontavam para o maior, do que a revelação agora do maior. Dá para entender a loucura do que eles estavam querendo? Eles estavam com saudades de algo menor, e não tinham mais o gosto por algo maior. Eles estavam com saudades de algo incompleto, e não queriam mais aquilo que é completo. E é para pessoas que estavam passando por esse tipo de dificuldade, e que eu creio que é a minha dificuldade, às vezes nós nos achamos dentro da igreja, pode ser que isso aconteça, com saudades de coisas antigas. Todo mundo, eu acho que experimenta em algum momento da sua vida esse tipo de loucura, né? De conhecer o que é perfeito e ter saudade do que é imperfeito. De experimentar água pura e cristalina, mas ter saudade de água que cheira a esgoto. E é para pessoas desse naipe, eu primeiramente, que o apóstolo, nós não sabemos quem é, o autor de Hebreus escreve. Se a revelação é progressiva, é uma loucura voltar para o estágio anterior. E essas pessoas queriam voltar para o estágio anterior, lá para o começo. E o próximo versículo deixa isso mais claro ainda. Vamos ler o próximo versículo. Na verdade eu vou ler porque agora eu vou separar em alguns separar partes de alguns versículos, e os irmãos acompanhem, por favor. Mas está no segundo versículo. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Outrora falou de várias maneiras aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias, ou seja, naquele contexto que eles estavam vivendo, nos falou pelo Filho. A expressão nesses últimos dias provavelmente se refere à nova era que foi inaugurada com a pessoa de Jesus Cristo. De novo, repito, tudo do Antigo Testamento apontava para a pessoa de Cristo. E quando o autor usa aqui, nesses últimos dias, ele estava falando exatamente naquela era que foi inaugurada pela pessoa de Jesus Cristo. Ali no início do que nós chamamos de era cristã. E a revelação em Cristo, ela não é parcial, mas ela é final. Ela não é incompleta, mas ela é completa. Ela não é temporária, mas é permanente. Ela não é preparatória, ela é definitiva. É uma revelação superior que não é passível de ser completada ou complementada. E o agente dessa revelação, ele não é um profeta imperfeito. Isaías foi um homem de Deus, mas era um profeta imperfeito. Quando ele registrou tudo que ele registrou pelo fato dele ser inspirado por Deus, e nós sabemos que inspiração, no momento de registrar a vontade de Deus, não que a pessoa ela fique perfeita, mas se Deus, por exemplo, tivesse escolhido o Marcos, o presbítero Marcos, para escrever um livro, né? E tem até um livro com o nome dele, mas não foi ele que escreveu, o Evangelho de Marcos. Mas se tivesse sido Marcos, o Marcão, o nosso presbítero aqui, ele é imperfeito, embora seja um cara gente boa, mas tem as suas imperfeições. Mas no momento do registro da vontade de Deus, a inspiração é isso, ele foi dotado de uma capacidade tal que tudo que ele registrava era só vontade de Deus. No estilo dele, mas só vontade de Deus. O que eu quero dizer com isso é que todos os profetas do Antigo Testamento, embora no momento da escrita eles não erraram, eles eram pessoas imperfeitas. Cristo, que aquelas pessoas de alguma forma estavam um pouco desanimadas, ele não era um profeta imperfeito,
mas ele é o profeta dos profetas. O único homem perfeito que já pisou nesse mundo. O único homem perfeito que já pisou nesse planeta. Não se trata de uma revelação que contradiz. Alguém pode de repente ter uma dúvida. O seminarista, você está querendo dizer então que Cristo é perfeito e que o antigo é imperfeito? Definitivamente não. Eu estou falando que o antigo aponta para algo que é mais que perfeito, que é Jesus Cristo. Mais que perfeito. E não existe nenhuma contradição entre Antigo e Novo Testamento. O que existe é um complemento perfeito. Mas guardem sempre a ideia que não foi inventada por teólogos, embora o termo foi, mas é extraído da própria Escritura. A revelação é progressiva, até atingir o seu ápice na pessoa de Cristo. De forma que quando eu conheço Cristo, em algum momento da minha vida, começo a desanimar com algo que não é Cristo, mas às vezes eu posso até achar que é Ele, e quero voltar lá para trás, eu estou trocando o perfeito pelo imperfeito. Eu estou trocando aquilo que é perene por algo que é transitório. Porque tudo no antigo aponta para Cristo, que é o perfeito. E agora, depois disso que nós lemos, o autor separa, e eu vou ser muito rápido, espero cumprir minha palavra. Eu vou falar o número 7, mas o meu sermão não tem 7 pontos. Na verdade não tem nenhum ponto, eu só estou indo versículo por versículo. Mas agora, perceba, primeiro o autor deixa bem claro que Deus falou com vocês lá no Antigo, de diversas formas, aos pais pelos profetas, mas agora ele fala em Cristo. Agora ele só vai fazer o seguinte, ele deixa bem claro quem é Cristo. Ele termina um argumento nesse prólogo, nessa introdução, dizendo quem é Jesus Cristo. Ele fala 7 verdades que Cristo é, e eu vou ser bem rápido na exposição dessas 7 verdades, que não são 7 pontos do meu sermão, não. Não quero que os irmãos durmam nem se desesperem, porque quando eu prego 3, às vezes dá 40 minutos, mas eu quero ser bem rápido aqui. Primeira verdade que Cristo é. O autor deixa bem claro que Cristo é a revelação plena e completa. Primeiro que Cristo é, siga na sua Bíblia. Quando ele diz, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, Cristo é o herdeiro. E aqui ele usa uma imagem, naquele contexto literário, histórico, que hoje ainda existe na nossa sociedade, mas que já está começando a mudar. Naquela sociedade, o filho mais velho era sempre o herdeiro. E tudo que pertencia ao pai, depois que o pai morresse, agora pertenceria ao filho mais velho. É claro que Deus não morre, mas aqui, partindo do princípio que a linguagem da Bíblia é uma linguagem acomodativa, ou seja, como que eu comunico verdades divinas e excelsas para pessoas limitadas como nós? Eu me acomodo à condição dos meus ouvintes. E aqui Deus usa esse contexto. Naquele momento ali, naquele momento histórico, existia claramente a prática de que o pai deixasse o filho mais velho como herdeiro. E aqui Deus deixa bem claro que Jesus Cristo é o herdeiro de absolutamente tudo. A ideia é que Cristo, por ser também o Criador, é o herdeiro de tudo que existe. E é por isso que você deve se render à revelação plena em Jesus Cristo. A segunda verdade que ele ensina aqui, Cristo como Criador, acompanhe na sua Bíblia, na expressão, pelo qual também fez o universo. Cristo não é só aquele que estava no início, lá em Gênesis 1:1. Cristo é aquele que estava lá no início, é aquele que está no final em Apocalipse, e é aquele que está entre o início e Apocalipse. Cristo é aquele que é o dono de absolutamente tudo, de forma quando eu não me rendo, de forma quando eu não louvo a Jesus Cristo como a excelsa revelação de Deus, e começo a achar que outras coisas materiais são mais importantes, isso é loucura, que infelizmente às vezes insiste em ficar no meu coração e na minha cabeça. Eu me encanto por coisas que são maculadas e me desencanto por aquele que é o perfeito imaculado. E aí ele está falando assim, gente, acorda, hebreus, acordem. Cristo, além de ser o herdeiro de tudo, Cristo é o Criador de tudo. Jesus Cristo é a pessoa que viveu entre os homens e ao mesmo tempo é o único homem que é ao mesmo tempo que Criador dos homens. Eu nunca vi Jesus Cristo, a não ser nos filmes, mas aquilo lá, enfim, mas eu nunca vi Jesus Cristo. O que eu sei biblicamente é que ele é o único homem que existiu,
que ao mesmo tempo é o Criador de todos nós, Criador de todos os homens. Mas Cristo é mais, em terceiro lugar. Cristo, além de ser o herdeiro, além de ser o Criador, Ele é o revelador, na expressão Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Aqui tem coisas muito, muito ricas. Aqui nós somos informados sobre quem Cristo é em si, antes de ter existido qualquer coisa. Lá em João, capítulo 8, versículo 12, está escrito: eu sou a luz do mundo. A ideia é que Deus, em sua essência, Deus, e aqui eu estou falando de Deus Pai, na sua essência Ele é invisível. Deus, ninguém viu a Deus, vê, do jeito que eu estou vendo você, não. Do jeito que eu estou vendo a Camila, não. Ninguém viu a Deus. Como que eu vejo a Deus? Você acabou de falar que ninguém viu, como é que eu vejo? É porque a Bíblia ensina que existe uma possibilidade de você ver a Deus. Que é como? Olha para Cristo. Cristo é a imagem perfeita de Deus, a expressão exata do seu ser. Por isso é que se amanhã ou depois, na igreja presbiteriana, o reverendo Wagner, o reverendo Canelhas, eu começar a falar que Deus, o Pai é o Deus, com D maiúsculo, mas o Deus, o Filho é um Deus com D minúsculo, pode reunir o conselho e não deixar mais pregar. Porque isso é loucura, é heresia. Dizer que ama o Pai, mas que não reconhece o Filho é loucura, porque o Pai na Bíblia revelou que não existe a palavra trindade, mas o conceito trindade está ali. Que só existe um Deus em três pessoas. Os três são a mesma substância, têm o mesmo poder, são dignos de toda a honra. Mas são pessoas diferentes. Mas ambos são Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E aqui está falando que existe uma maneira de você ver a Deus. Olha para Jesus Cristo. Olha para o Senhor Jesus Cristo. Repito o que estamos no nosso texto. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Em Jesus Cristo, Deus irradia o seu brilho. Em Jesus Cristo, nós temos uma expressão exata daquilo que Deus é. E quando nós lemos os evangelhos especificamente, toda a Bíblia, mas os evangelhos de modo especial, as palavras de Cristo, as atitudes de Cristo, às vezes que Cristo se irou, e Ele se irou de modo santo. O único que de repente consegue, às vezes eu acho que eu me iro manifestando justiça, mas normalmente tem muito orgulho, tem pecado. Todas as vezes que Cristo se irou, quando Ele expulsou os cambistas do templo, Ele se irou de modo perfeito. Quando Cristo perdoava, era Deus perdoando. Quer conhecer a Deus, conheça a Jesus Cristo. Além de ser revelador, quarto ponto, Cristo é o sustentador. A expressão no nosso texto é sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E aqui nós temos aqui a mesma ideia que o apóstolo Paulo defende lá em Colossenses 1,17. Nele tudo subsiste. Em Jesus Cristo, tudo subsiste. Cristo é tanto aquele que é o Criador, quanto aquele que é o sustentador de tudo. Ele não é o relojoeiro cego, aquela teoria que diz que os deístas, que acham que Deus é até o Criador, ou seja, aquele que deu corda no relógio, mas depois de ter dado corda, ele saiu e deixou o mundo correr com as suas próprias pernas. Não, Deus é aquele que foi o Criador, ele deu corda no relógio e continua ali vendo se todas as engrenagens estão funcionando. Quando uma não funciona, ele vai lá e corrige. Deus é tanto o Criador quanto o sustentador de todas as coisas. E como que ele sustenta todas as coisas? A expressão do nosso texto, pela palavra do seu poder. Haja luz, palavra, verbalização. O mundo foi criado, haja luz, falou, houve luz. Mundo, a mesma coisa, ele sustenta tudo pela palavra do seu poder. Algumas curas que Cristo fazia, ele usava mediações. A gente até está estudando lá na classe dos jovens, lá no Evangelho de João. Às vezes para curar alguma pessoa, pegava um cego, pegava um pouco de barro, um pouco de saliva, colocava aqui, curava. Usava uma mediação. Às vezes era sem mediação, ele simplesmente falava, levanta, e a pessoa morta levantava. Pelo poder da sua palavra. Continuando, o quinto ponto, Cristo também é o Redentor. A expressão no nosso texto é, depois de ter feito a purificação dos pecados. E aqui Cristo é apresentado como o Cordeiro perfeito
que tira o pecado do mundo. Aqui o autor fala da obra expiatória, substitutiva, redentiva de Jesus Cristo. Jesus Cristo se fez pecado em nosso lugar para que pudéssemos ser perdoados e aceitos pelo Pai. Somente em Jesus Cristo nós temos perdão de todos os nossos pecados. E aqui mais um texto que deixa isso bem claro. Jesus Cristo tanto é aquele, usando termos chiques, tanto é aquele que é transcendente, aquele que está, entre aspas, lá em cima e que parece que é inacessível, de tão maravilhoso e grandioso que é o Criador do universo todo, mas também, usando outro termo chique, ele é imanente, ele é transcendente, Criador de tudo. E aí a ideia a princípio que um ser tão grande assim vai dar importância para mim. Quando eu estou chorando lá no meu quarto sozinho e ninguém vê a não ser Ele, pode ser que outros deuses, que na verdade não existem, são frutos do nosso coração idólatra, os deuses que às vezes nós criamos nas mitologias e nas ideologias possam ser assim. O Deus que se apresenta na Bíblia ao mesmo tempo, é o Deus grandioso, mas que conta o fio, Ele conhece você pelo nome. Ele cuida dos detalhes, Ele cuida de tudo, Ele cuida do macro e cuida do micro. Ele é o Criador do universo todo, que a gente nem consegue compreender isso, e é a mesma pessoa que sabe quando você está lá no teu quarto, ou às vezes quando você fecha o banheiro, para fazer com que o som das águas sejam confundidos com o som da sua lágrima, porque você não quer que a pessoa que está na cozinha saiba que você está chorando, mas Ele sabe que você está chorando. Esse é o nosso Deus, o Cristo, o Redentor, e nele nós temos perdão e purificação. Sexto lugar, estamos caminhando, Cristo é o dominador, e a expressão do nosso texto é: assentou-se à direita da majestade nas alturas. Assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aqui novamente nós temos a linguagem acomodativa. Cristo se assenta? Como assim na direita? Quando usa essa expressão, Cristo assentou-se, primeiro vamos prestar atenção em cada parte da expressão, assentou-se à direita. Assentou-se significa, o autor quer nos transmitir a ideia do seguinte: Cristo fez a sua obra perfeita, e depois de ter terminado o seu trabalho, está consumado. Aí Ele se assenta. Não se assenta do jeito que a gente está se assentando, a gente não sabe, mas a linguagem que quer transmitir é a seguinte: quando você termina o seu trabalho, o que você faz? Descansa. Está terminado. E quando você faz um trabalho mal feito, você não consegue nem descansar. Você descansa, mas com a cabeça fica... Não. Cristo, a sua função, especificamente na sua encarnação, era vir ao mundo, ficou 3 anos no seu ministério, Ele foi pregado numa cruz, pagou o preço de todos os seus pecados, ressuscitou, foi ao céu, mandou o Espírito Santo e vai vir pela segunda vez. Só falta esse último ponto. Ele vir pela segunda vez. Não agora como Cordeiro perfeito, que tira o pecado do mundo, porque isso ele já fez. Ele vai vir como juiz e só declarar os que são deles, e os que são dele e os que não são dele. Ponto. Mas o trabalho Ele já fez. Ponto. E aqui o texto diz: assentou-se, terminou o trabalho. O verbo assentou-se aqui é só para deixar bem claro. Ele fez tudo o que devia ter feito. E por que a direita? Por que a direita? A intenção também, a ideia que o autor nos quer transmitir, é que alguém que ficava à direita do rei, sentado à mão direita do rei, às vezes está só à direita, ou às vezes está à mão direita, é um lugar de honra. Só se assenta à direita alguém que tem honra em relação àquele que está no meio. E Cristo é esse. Cristo é esse. E o último ponto nosso, além de ser redentor, além de ser dominador, o último ponto: Cristo é o mais elevado. No nosso texto está escrito assim: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aqui eu quero fazer uma citação, quero lembrar de uma citação que é a seguinte: nenhum anjo
se atreveria a sentar-se na presença de Deus? E aí eu dou até a tarefa para os irmãos tragam semana que vem e puxam a minha orelha. Não existe nenhuma parte na Bíblia onde um anjo se senta à direita de Deus, a não ser Cristo, que não é um anjo. O único que se assenta, que tem essa capacidade. Na Bíblia você só vê uma pessoa sentada à direita de Deus Pai, o Deus Filho. Nenhum anjo se atreveria a sentar na presença de Deus, muito menos à direita de Deus. Mas Cristo é mais elevado do que o mais elevado dos anjos. Ao contrário dele, não é um servo, é um filho eterno. E aqui o autor deixa bem claro que Cristo, ele não está somente acima dos profetas, mas ele também está acima dos anjos. Lembre-se do nosso contexto lá no início do sermão. Aqueles irmãos hebreus, eles estavam com saudades do judaísmo, porque eles achavam que os profetas provavelmente eram maiores do que Cristo. E aqui o autor está falando assim, gente, acorda. Cristo é não somente maior que os profetas, mas ele é maior também que os anjos. Vocês têm certeza que vocês querem abandonar Cristo para servir alguém que é menor, muito menor, infinitamente menor do que eles? E aqui, nesses 4 versículos que nós lemos, nós vemos aqueles 3 ofícios de Cristo. Cristo como profeta, aquele que fala, a boca de Deus perfeita. Cristo como sacerdote, por meio de quem os pecadores se aproximam de Deus Pai. E Cristo como Rei, aquele que reina como Deus sobre tudo e sobre todos. Aqueles hebreus, e talvez nós, estejamos desanimados e com uma tendência de abandonar a Cristo para voltar ao judaísmo. Talvez nós, não aqui ao judaísmo, mas de repente com saudade de outras coisas. O autor de Hebreus escreve esta carta para mostrar o absurdo que seria abandonar o Senhor Jesus Cristo, que é o ápice da revelação de Deus, para abraçar o judaísmo ou qualquer ismo que nós queiramos. O que é extremamente incomparável, menor do que Cristo. Todas as vezes em que eu, intimamente, ninguém sabe, só Deus, eu intimamente, começo a manifestar algum tipo de desgosto com a fé cristã ou com Cristo, consciente ou inconscientemente, eu já estou começando a me encantar por uma outra coisa, que não é Cristo. Isso é inescapável. Inescapável. Quando eu digo inescapável é porque não dá para escapar dessa realidade. Todas as vezes que eu estou desanimado com Cristo, eu posso admitir ou não, mas eu estou começando a ficar empolgado com uma outra coisa, com uma outra pessoa ou com um outro ismo. Esse é um perigo que todos nós corremos. Isso faz parte dos efeitos do pecado em nós. O ser humano é um ser fundamentalmente adorador. Nós adoramos a todo momento. As nossas falas demonstram adoração, que nós cantamos demonstra adoração, aonde eu gasto meu dinheiro demonstra adoração, né? Quando eu pego lá a relação de onde eu gastei, demonstra onde que eu estou, né? Onde que eu estou, o que eu gosto realmente. De modo que não dá para escapar disso. A questão é, eu me empolgo com o quê? Eu estou encantado com quem? É com Cristo ou com outras coisas? Essa é uma pergunta que eu faço a mim. Jesus Cristo é a revelação perfeita e completa de Deus. Ele é a vida. Ele é tudo. Se você nunca se aproximou de Cristo, foi desse Cristo que é tudo que você nunca se aproximou. Se o seu coração está frio em relação a Ele, se o meu coração está frio em relação a Ele, tal frieza está relacionada a esse Jesus Cristo. E se você está pensando em abandonar a Cristo, é esse Cristo que você está considerando abandonar. Afastar de Cristo é dar as costas ao esplendor da glória de Deus e andar nas trevas. E aí o autor de Hebreus nos lembra de novo, não faça isso. Se você está se desencantando com Cristo, talvez essa palavra não valha para ninguém aqui, que seja, amém. Tomara que realmente, né, que não seja para mim e para ninguém aqui. Mas se for para alguém, ou se você conhece alguém, lembre-se das verdades aqui que são expostas pelo autor de Hebreus. Quando eu quero dar as costas para Cristo, eu estou querendo me voltar para aquele que o próprio Deus disse que, quer me ver? Veja Ele.
eu estou querendo dar as costas para o próprio Deus. E termino com as seguintes aplicações. Deus falou lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e Ele continua falando a nós, na natureza, na nossa consciência, mas de modo mais direto na palavra dEle, na Bíblia e em Jesus Cristo. Será que você tem parado para ouvir o que Deus fala? Deus falou e tem continuado a falar conosco. Eu tenho parado para ouvir o que Deus tem falado comigo? Essa é a primeira verdade que eu quero que os irmãos pensem. O Senhor Jesus Cristo é a revelação final de Deus, em quem a sabedoria humana deve se satisfazer. Se eu não encontrei até hoje satisfação em Cristo, você pode ter certeza que nada mais vai me satisfazer. Porque só Cristo pode dar aquela satisfação que nós queremos. Você, nós temos nos satisfeitos nele, ou nós temos buscado outros recursos? Essa é outra coisa que pergunto a mim mesmo e pergunto para os irmãos. E cada um faça a sua reflexão. O autor da carta aos Hebreus ensina que Deus fala de modo perfeito em Jesus, e Jesus é o centro da vida. Será que a minha vida, porque às vezes eu acho que eu vivo uma vida cristocêntrica, mas será que as pessoas ao meu redor veem esta cristocentricidade em mim? Ou trocando em miúdos, será que quando as pessoas pensam em você, não estou falando dos nossos inimigos, porque algumas pessoas sempre vão querer notar os defeitos, mas estou falando daquelas pessoas sábias que vivem ao seu lado. Elas notam o bom perfume de Cristo? E é uma pergunta que eu faço a mim. E por último, como que eu posso viver de modo cristocêntrico? Ou seja, tendo Jesus Cristo como meu centro. Primeiro, ore para que Deus aplique essas verdades ao seu coração. Primeira coisa, oremos por isso. Senhor, eu confesso que muitas vezes tenho me encantado por coisas que não são o Senhor. Mas eu não quero continuar assim. Ore como o salmista orava, né? Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Pode ser que eu nunca tenha lido a Bíblia e achado uma maravilha, mas tem uma garantia aí que é revolucionária. Deus diz que o que tem aqui é maravilha, eu não estou enxergando. Então o que eu faço? Eu peço. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. E a gente pode parafrasear isso aplicando ao nosso sermão. Desvenda os meus olhos para que eu contemple a sublimidade de Jesus Cristo. Senhor, eu admito, eu não vejo a sublimidade, mas eu quero ver. Desvenda os meus olhos. Primeira coisa, ore. Confesse seus pecados a Deus, confiando que o sacrifício de Cristo é totalmente suficiente. Descanse nisso. Quem promete não é um homem imperfeito. Se você confessa os seus pecados, Ele perdoa os seus pecados. Confie nisso. Perdoe, próximo passo, perdoe as pessoas que te ofenderam, assim como Deus te perdoou em Cristo Jesus. Esse é um próximo passo, para viver uma vida cristocêntrica. O pecado, quando eu cometo pecado contra Deus, eu estou cometendo pecado não com o presbítero Fernando, que também é uma questão grave, ou qualquer um de vocês, quando eu cometo pecado contra vocês. Quando eu peco contra Deus, é uma ofensa a um Deus eternamente santo. E Ele me perdoa. Agora, às vezes eu tenho uma dificuldade muito grande de perdoar aqueles que fizeram uma ofensa pequena. Doeram, mas é pequena se comparada à ofensa que eu fui perdoado. Ore, peça perdão e, usando uma linguagem, né, que às vezes pode ser mal entendida, mas eu sei que os irmãos vão entender, libere perdão. Libere perdão. Escolha algumas pessoas para compartilhar a mensagem libertadora do Evangelho. Vê uma pessoa crendo em Cristo através da sua instrumentalidade, é algo que traz um renovo para a sua fé. Você se sente útil, mas não existe orgulho nessa sua utilidade. Muitas vezes eu me sinto, às vezes é gostoso receber elogios, né? Mas a gente sabe que às vezes os elogios às vezes atrapalham, né? Não os elogios em si, mas como eu recebo os elogios, porque o meu coração é enganoso. Mas quando você simplesmente rompe
o medo e a vergonha de falar do Evangelho, que não deveria provocar medo e vergonha, mas eu sei que comete, que às vezes a gente tem medo e vergonha. Mas tente ir à frente, tente dar o passo e fale dessa verdade libertadora. Deus pode fazer com que você testemunhe a salvação de uma pessoa através da sua instrumentalidade. E isso com certeza vai deixar Cristo cada vez mais sublime na sua vida. E por fim, busque avaliar tudo na sua vida à luz do ensino de Cristo. Todas essas coisas, todos esses desafios que nós enfrentamos na família hoje, os pais, os filhos, na escola, na igreja, na sociedade, na universidade, todos esses desafios de alguma forma têm um princípio bíblico. Digo assim, a Bíblia ensina algo sobre isso. A Bíblia ensina algo sobre isso. Conheça a Bíblia e avalie todas as propostas do mundo à luz da palavra de Deus, à luz do ensino bíblico. Com certeza essa é uma outra maneira de você viver uma vida cristocêntrica. E pela graça de Deus, o sermão termina aqui, pela graça de Deus, Deus pode cada vez mais fazer com que a gente se encante cada dia mais com Jesus Cristo. E não se preocupe, a questão nossa não é, eu estou desencantado com Cristo, e aí a sua batalha não é ficar bater no que está errado. Faça o que é certo. A melhor maneira de você se encantar com Cristo é olhar para Cristo. Cada vez mais que eu me encantar com Jesus Cristo, eu vou ficar desencantado com as coisas do mundo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus aplique essas verdades desses 4 versículos na nossa vida, assim como Ele fez na vida daqueles hebreus, que Ele também possa continuar fazendo na nossa vida.